Fala, Salt 2, tudo bem, gente, com vocês? Tá começando mais uma videocélula poderosa, cheia de Deus. E hoje a nossa palavra vai ser ministrada de uma forma poderosa. Então fique ligadinho, amém? Então hoje nós falaremos sobre RUG Direct parte 2, gente. Quem lembra da semana passada? Quem viu nossa videocélula? Foi para os nossos cultos? Quem foi, gente? Foi cheio de Deus. Foi muito top. E hoje será muito mais, amém? Então eu quero que você pegue primeiro lá a sua Bíblia, rapidinho, gente, com animação, bora lá. E eu quero que você abra lá em Hebreus 12:1, amém? Acha lá, Hebreus 12:1. Vamos ler. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós, amém? Então, gente, como eu disse, hoje nós falaremos sobre RUG Direct parte 2, né? Como todo mundo sabe, nós estamos numa série, né? Que é RUG Direct. E chegamos à nossa segunda semana esperada por todos nós, amém? Então hoje nós compartilharemos com vocês alguns ensinamentos que o autor de Hebreus menciona no capítulo 12. Né? Nós cremos que ele tem muito a nos ensinar, muito mesmo. Então vamos lá, abrir o nosso coração e permita que o Espírito Santo e Deus ministre poderosamente na sua vida, amém? Então quero que você fique ligadinho na nossa palavra e vamos para o nosso primeiro ponto, amém? Primeiro ponto, deixe de lado o que te atrapalha, amém? Né? O texto ele começa afirmando isso, deixemos de lado tudo que nos atrapalha, né? A pergunta que eu quero fazer para você hoje, né? O que tem te atrapalhado? O que tem atrapalhado o seu crescimento? O que tem atrapalhado de você avançar? Né? Será que é o seu passado? Né? Aquelas coisas que você fez lá atrás, que até hoje vem lhe perseguindo? Né? Será que são as suas opiniões? Né? Você tem a mesma opinião desde 1550. Você não abre mão da sua opinião, né? Ou será que é o seu temperamento, né? Ah, mas eu sou colérico demais, eu explodo. Ah, não, eu sou muito melancólico. Eu me apego e não quero largar a mão. Ai, eu sou isso, sou aquilo. Será que é o seu temperamento? Né? Será que são as suas amizades? Será que elas têm atrapalhado o seu crescimento? Será que as suas amizades elas têm lhe afastado do propósito de Deus? Né? Será que são as suas prioridades? Será que você decidiu priorizar outras coisas? E você decidiu colocar Jesus, decidiu colocar Deus de lado? Em segundo plano, em terceiro, quarto, quinto, em último plano. Amém? Ou será que são as redes sociais? Será que é o seu Facebook? Será que é o seu Instagram? Será que você decidiu fazer o que nessa quarentena? Será que você tem colocado as suas redes sociais em maior evidência e esquecendo de ler a Bíblia, esquecendo de orar? Esquecendo de fazer algo para Deus, né? Será que a indisciplina e a inconstância vem afastando cada vez mais e atrapalhando cada vez mais o propósito de Deus na sua vida? Né? Nós precisamos fazer esse balanço todos os dias, né? Porque caso contrário, infelizmente, nós iremos paralisar no meio do caminho, né? A estagnação ela vai nos alcançar. Vocês lembram lá da Bíblia? Tem uma história que fala sobre o jovem rico, né? Que era um judeu da classe alta, muito rico, né? Um homem muito importante na sociedade naquela época. E ele procurava viver de acordo com todos os mandamentos e ensinamentos de Deus. Ele amava Jesus, né? Ele seguia, ele queria receber a salvação. Até que ele foi até Jesus e perguntou a Jesus como ele poderia fazer para receber a salvação dele. Mas Jesus, né, um homem poderoso, um homem humilde, um homem comum, um homem sobrenatural, né, deu a resposta a ele, né, como grande mestre que ele é, mostrou a ele, né, que o grande problema na vida daquele jovem rico era o seu amor à riqueza. Né? E todo mundo sabe, a maioria que conhece essa história na Bíblia, né? Lá no livro de Marcos, no capítulo 10,
especificamente, né, fala como foi que terminou essa história. O jovem rico foi embora porque ele tinha muitas riquezas e não queria ficar sem elas, né? Será que a sua riqueza no momento talvez esteja atrapalhando o reino de Deus, de ele ser propagado através da sua vida? Não estou falando às vezes de bens materiais, a Bíblia relata ali dos bens materiais, mas o problema do jovem rico não era o que ele tinha, era o amor que ele tinha por aquilo que ele acumulava ali no momento. Ele amava mais as riquezas dele do que a Jesus. Vocês estão entendendo? Ele achava que amava Jesus acima de todas as coisas, mas não. Quando Jesus disse a ele que ele teria que abrir mão das suas riquezas, porque Jesus sabia onde era o problema dele, né? Às vezes, nesse momento, talvez Jesus esteja falando para você abrir mão do seu Instagram, do seu Facebook, abrir mão daquela amizade que não é saudável, abrir mão daquele relacionamento que você e todo mundo que está perto de você sabe que não é de Deus, né? Abrir mão de tantas coisas e você decide fazer como o jovem rico, ir embora e não receber aquilo que Jesus falou para você. Amém? Então largue tudo aquilo que te impede de crescer, de prosseguir, de avançar. Largue aquilo que impede de seus pés, né, viverem algo novo, de pisarem num caminho, num solo fértil e novo. Deus, ele tem novidade de vida todos os dias para cada um de nós. Mas para isso nós precisamos largar tudo aquilo que nos atrapalha de avançar e caminhar esse caminho. Amém? Segundo ponto, o pecado. Olha que palavra forte, né? O pecado, né? Quantos de nós, né, tem sido neutralizados por conta do pecado? Você já pensou nisso hoje? Você já parou para pensar que muitas vezes não é culpa do diabo, é culpa do nosso pecado? Amém? Na verdade, na luta contra o pecado, né, sempre perderemos. Por esse motivo, porque temos que nos firmar em verdades ditas pela palavra de Deus que foram conquistadas na cruz, né? Não adianta você tentar enfrentar o seu pecado. Você tem que orar no Senhor, apresentar ao Senhor, pedir ajuda ao Senhor, que Ele vai lhe dar forças, sabedoria e entendimento na palavra para você poder repreender e afastar o pecado de você. O que diz lá na Bíblia, né? Que quando Jesus ele morreu na cruz, ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Mas tem pessoas que até hoje carregam aquele pecado que Jesus já levou na cruz até hoje nas costas, né? O que você tem feito da sua vida? Amém? Né? Olha só, algumas dicas que eu tenho que dar para você. Né? Primeiro, tenha vida com Deus. Quanto mais a gente se alimentar da palavra de Deus, quanto mais nós alimentarmos o nosso espírito, né, menos lugar daremos às sedes da alma e da carne. Né? Quanto mais você alimenta o espírito, mais o espírito fica forte. Mas quanto mais você alimenta a carne e a sua alma, mais a carne e a alma fica forte. Né? Então nós precisamos entender esse nível de maturidade. O entendimento de fortalecermos o nosso espírito. Vida com Deus. Ler a Bíblia, buscar o Senhor, ter um nível de intimidade com Ele. Amém? A outra dica, uma segunda dica para você, medite na palavra. Né? A palavra, ela é salvação, a palavra é vida. Ah, mas que palavra? A Bíblia, meu irmão, minha irmã. Meu queridinho, minha queridinha, a Bíblia. Lembra quando eu falo para vocês, repitam comigo, né? É porque é para que você profetize sobre a sua vida, aquilo que Deus ele quer ministrar,
Amém? Quando eu leio a Bíblia, quando eu estou lendo a palavra de Deus, quando eu estou meditando sobre a palavra de Deus, eu estou profetizando sobre a minha vida. Eu estou ministrando sobre a minha vida. O Espírito Santo está ministrando através de mim na minha vida. Amém? E assim a gente vai encontrar profundas revelações quanto à nossa identidade e a graça de Deus sobre nós, né? Que não nos libera para pecar, mas nos capacita a vencer o pecado. Amém? Não pela nossa força, mas sim pela força do Espírito Santo. Amém? A terceira dica que eu dou para você é: busque ajuda. Caminhe com as pessoas que serão uma árvore forte na sua vida. Pessoas que serão como um bálsamo, libertadores de cura e de refrigério, né? É preciso que a gente esteja sendo direcionado por aqueles que já estão na caminhada há mais tempo que nós. Amém? Nós precisamos ser humildes, suficientes e ensináveis para que a gente possa entender que precisamos de ajuda. Amém? A quarta dica que dou para vocês é: conheça-se e estabeleça seus limites. Se você tem um problema naquela rua, naquela casa, com aquela pessoa, você vai andar por lá? Não, querido. Como eu falei lá na frente, não enfrente o pecado sozinho, pela carne, pela alma, porque você vai perder. Você precisa estar em Deus, você precisa estar em espírito. O que você vai fazer? Evite. Evite aquela rua, evite andar por lá. Mude o curso, mude o caminho. Amém? Decida evitar pessoas, lugares, momentos que podem deixar você mais vulnerável à tentação, né? Precisamos reconhecer aquilo que você pode e aquilo que você não pode, né? Lá em Romanos 8:11 fala assim mesmo. Vamos ler aqui na palavra. Ele nos deixa um versículo que é muito poderoso. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo também dará vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Olha que forte, né? Se o Espírito de Cristo vive em mim, eu não vou ceder a tentações. Se o Espírito de Cristo vive em mim, como a Bíblia afirma, eu vou vencer o pecado no Espírito. Amém? Terceiro ponto: corra sem desanimar. Amém? Nós estamos diante de um grande problema atual, né? Que é o desânimo. Muitas pessoas ficaram desanimadas nessa quarentena. Falo espiritualmente. Eu vejo muitas pessoas animadas em muitas outras coisas, né? Que não envolve o reino de Deus. Mas em relação ao reino de Deus, muitas pessoas desanimaram. Pessoas desistiram dos seus propósitos, né? Pessoas desistiram de caminhar ao lado de Jesus, como se não lembrassem mais aquilo tudo que Jesus fez por elas. E isso é muito triste. Então, muitas vezes, o desânimo ele vai bater na porta de entrada da sua casa, da sua vida, do seu coração, né? Isso pode acontecer comigo, com você, né? Mas entenda que a depressão, o desânimo, né? Lá na Bíblia, em 1 Reis, fala sobre isso também, né? Conta a história de Elias, que também foi acometido por um tempo de um grande desânimo, né? Onde Jezabel, a esposa do rei Acabe, ela prometeu vingar seus profetas e matar Elias. E ele ficou triste, porque ele temeu pela sua vida e fugiu para o deserto, né? Ele por um momento, ele não pensou ele não pensou assim: poxa, mas eu sou um homem de Deus, Deus não vai permitir que isso aconteça. Deus estava com ele, com certeza. Mas na hora ele se sentiu tão desanimado, tão triste, que fugiu, foi se esconder no meio do deserto. E foi nesse contexto que ocorreu
o episódio popular chamado de A Depressão de Elias, quando Elias entrou em depressão, né? É muito engraçado que o homem que naquele tempo era o porta-voz de Deus na terra, né, e acabou fixando seus olhos nas circunstâncias terrenas. Ele, em vez de fixar seus olhos em Deus, ele fixou seus olhos no problema, na dificuldade. Amém? Né? E tantas vezes, né, ele olhava para o Senhor, que era a soberania na sua vida, e conseguia ver a luz, né, no fim do túnel, e dessa vez não. Ele esqueceu. Ele deu entrada à depressão, ao desânimo, e esqueceu o que Deus ele iria fazer por ele. Porque ele tirou os seus olhos de Deus. Quantas vezes nós temos sido paralisados por esse sentimento, né? Não estamos imunes a isso, porque todos nós somos seres humanos, né? Mas a questão é que em Cristo Jesus nós recebemos forças para prosseguir, né? Independente das frustrações ou então de qualquer outra coisa, de qualquer outro problema, da doença, da dificuldade, da falta de dinheiro, da traição, todo desânimo, toda depressão, toda tristeza, nós vencemos em Jesus Cristo. Precisamos tomar posse disso hoje. Amém? Então não permita que a tristeza pare o seu destino. Não permita que a depressão pare o seu propósito. Não permita que a tristeza ela paralise todos os sonhos de Deus para a sua vida. Então tome posse disso no dia de hoje. Que você possa entender que nós temos que continuar correndo sem desanimar, mesmo que o desânimo venha, mas você levanta os seus olhos e fixe em Deus. Levante os seus olhos e fixe em Jesus, porque você carrega dentro de você o Espírito Santo. Como diz lá no versículo, lá em Hebreus, lá em cima, quando a Gabi leu, né? Deixemos de lado tudo que nos atrapalha. Então, deixe de lado tudo aquilo que atrapalha a sua vida. Arranque o pecado. Não deixe que ele se agarre em você. Porque uma coisa é você pecar, você errar. Todos nós pecamos todos os dias, em pensamento ou em atos. Todos nós pecamos, somos pecadores, somos seres humanos, somos falhos. Mas nos agarrar àquele pecado não é bênção, né? Então nós precisamos tirar isso de nosso coração, arrancar isso de nós. E nós devemos continuar a correr, sem parar, sem cessar, sem desanimar. A corrida que foi marcada para nós, olha que forte. O que a Bíblia diz? Que nós não somos apenas vencedores, então essa corrida ela já está ganha. Mais que vencedores, porque além da corrida ganha, temos algo poderoso mais ainda lá na frente. Mais ainda lá na frente. Então tome posse disso nesse dia. Entenda que Deus ele quer fazer algo poderoso na sua vida. Ele quer lhe dar uma direção. A direção é: fixe seus olhos em Deus. Fixe seus olhos em Jesus. Que você seja um homem, uma mulher de Deus, um canal abençoado. Que você faça igual os apóstolos de Jesus, igual o apóstolo Paulo, que terminou a sua carreira, que guardou a sua fé e fixou seus olhos em Deus, fixou seus olhos em Jesus, como todos os outros. Então faça isso. Jesus, quando estava para ser entregue, para poder ser crucificado, o que ele fez? Na hora que o desânimo bateu, na hora que o desespero bateu, ele foi orar, ele foi buscar o Pai, ele foi buscar, foi ser acalentado pelo abraço do Pai, e lá ele recebeu a grande revelação. Lá ele entendeu porque ele fixou seus olhos em Deus, foi crucificado e ressurreto.
Então tome posse disso também no dia de hoje. Que você possa ser marcado pelo sangue de Jesus, marcado na sua vida de uma forma poderosa. Entendendo que não há pecado, não há nada que vá te afastar do amor de Jesus. Nada que vá te afastar e te paralisar dos propósitos e sonhos de Deus. Quero que nesse momento você venha abrir o seu coração, que nesse momento você venha entender que Deus ele quer falar algo poderoso para você. Que nesse Hug Direct parte 2 você venha entender que mesmo que o desânimo venha, Deus ele vai renovar suas forças hoje. Quero que você cante, que você escute. Quero que o Espírito Santo fale com você através desse louvor. Deixa ele falar com você, amém? Decidida, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Que hoje você venha entender que o desânimo pode vir, que a tristeza ela pode vir, que você pode até pecar, mas Deus ele te limpa, Deus ele te conhece. Você vai lutar pelo poder do Espírito Santo, alimentando o seu espírito, queimando a sua carne. Que você possa entender nesse dia que Deus ele tem planos e sonhos para a sua vida. E Ele te fala isso hoje. Ele te entregou várias coisas em suas mãos. Sonhos, planos, projetos. Não abandone, não desista. Persevere, permaneça. Declare isso na sua vida. Declare isso em nome de Jesus. Corra a caminhada, permaneça em pé, permaneça firme. Persevere, declare isso. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Espírito Santo, és bem-vindo, Senhor, para ministrar na vida de cada pessoa. Declare isso, escute o que Deus quer falar para você. Declare isso. Declare que você é uma pessoa que vai continuar prosseguindo, caminhando e prosseguindo para o alvo, caminhando e prosseguindo para Jesus, cumprindo o ídolo do Senhor, tomando posse dos sonhos e planos de Cristo. Que você venha ver Jesus, que você fixe seus olhos em Deus, que você fixe seus olhos em Jesus, que Ele possa ministrar isso no seu coração. O amor de Deus. Jesus te ama. Deus te abençoe e abençoe toda a sua casa e sua família. Em nome de Jesus.
Amém? Glória a Deus, Senhor.